Olá, amigos, amigas, queridos. Nós estamos sempre evoluindo, vamos ampliando a nossa consciência, vamos obtendo cada vez maior percepção e compreensão de tudo, da realidade, do mundo, de nós mesmos, dos outros, e com isso aumenta também as possibilidades das nossas escolhas, aumenta o nosso livre arbítrio. Desta forma, com essa maior possibilidade de escolhas, nós vamos também nos tornando cada vez mais independentes, mais autônomos, cada vez mais donos de nós mesmos. Como Jesus nos ensinou, conhecereis a verdade vos fará livres. Mas o que é a verdade? Então a gente estuda que, né, no dicionário, que a verdade é a adequação do conhecimento à realidade. Ou seja, o quanto o nosso conhecimento se aproxima da realidade. Mas cada um de nós tem um conhecimento, um cabedal de conhecimentos diferente. Cada um de nós está num diferente grau de evolução. Nós temos com isso diferentes compreensões, diferentes pontos de vista sobre tudo o que nos acontece. Portanto, a verdade é subjetiva, ou seja, a verdade é diferente para cada pessoa e também para cada época, porque a humanidade também está em constante evolução. Por exemplo, na Idade Média, qual era a verdade para nós, né? A gente acreditava o quê? Que o Sol é que girava em torno da Terra. Acreditava que Deus criou o mundo num período de 6 dias e 24 horas. Hoje, acreditamos, ou seja, para nós é verdadeiro que o Sol, né, está lá no centro do sistema solar, é a Terra que orbita ao redor do Sol, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, e mesmo o nosso período evolutivo aqui nesta vida de encarnados, por exemplo, né, as crianças acreditam em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Para eles, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa são verdadeiros. Então, o nosso conhecimento se amplia, a nossa verdade muda e fazemos as nossas escolhas conforme aquilo que entendemos ser verdadeiro. Aquilo que entendemos ser verdadeiro é baseado na compreensão que temos das coisas. E como nós não somos donos da verdade absoluta, nós não conhecemos a verdadeira realidade. Nós, por isso, não temos sempre plena certeza de ter feito a melhor escolha. Na nossa vida surge assim um leque de possibilidades. A gente só consegue escolher uma coisa de cada vez, né? Então nós escolhemos dentro dessas possibilidades que se apresentam, dessas possibilidades que conseguimos enxergar, dessa realidade que nós compreendemos. É como assim, se a vida fosse um jogo de cartas, então tem a mão que dá as cartas. Então essas são as possibilidades do meu jogo, as cartas que eu recebi. Agora a forma como eu jogo depende de mim. Então aí está o meu livre-arbítrio. E além de tudo isso, né, dessa possibilidade imensa de escolhas, surgem imprevistos. A gente faz a escolha, acha que vai dar certo e depois não dá. Então não há plena garantia de que os nossos projetos sejam concretizados, né? Então toda escolha, por isso, envolve liberdade e responsabilidade. Temos essa liberdade de opções, mas depois temos a responsabilidade da consequência das nossas escolhas. Se nós soubéssemos tudo, né? Toda a realidade fosse compreendida por nós, se soubéssemos tudo o que vai acontecer antecipadamente, nós não escolheríamos, né? Não haveria essa liberdade de escolher entre A, B, C, D. Não,
Nós não seríamos livres, nós seríamos determinados por essa única escolha, que seria, logicamente, a escolha verdadeira. Portanto, ao escolher, nós estamos contando com a nossa compreensão, com as possibilidades que são enxergadas. Por isso, nós temos esse risco de imprevisibilidade das consequências da nossa decisão. Quantas vezes nós já nos arrependemos por escolhas mal feitas, porque não aconteceu aquilo que a gente esperava. Mas apesar dos riscos que cada escolha traz consigo, precisamos escolher o tempo todo. O tempo todo estamos escolhendo. Até o fato de não escolher já é uma escolha. Tem um dito popular que diz: viver é muito arriscado. E o filósofo alemão, também foi teólogo, Tillich, em 1972 escreveu: é preciso ter-se coragem para ser. É preciso ter-se coragem para ser, para existir, para escolher. E a psicóloga Yolanda Cintrão Forghieri, no seu livro Psicologia Fenomenológica, escreve: é preciso ter coragem para viver a nossa vida diante de tantas inseguranças e dos perigos que continuamente nos ameaçam. Cada escolha traz as suas consequências e também os seus aprendizados. Mas, a cada vez que nós fazemos uma escolha, A, B, C ou D, todas as outras possibilidades ficam descartadas. Se eu escolhi o A, todas as letras do alfabeto estão descartadas. Nós só podemos fazer uma escolha de cada vez. Quando escolhemos, renunciamos a um número enorme de outras possibilidades. Olha aí a nossa responsabilidade, olha aí o risco que a gente corre quando a gente não decide com consciência, com lucidez, com calma, alinhado no bem. E às vezes nós adiamos uma decisão. Então, nesse meio tempo, nós vamos fazendo outras escolhas, porque obrigatoriamente escolhemos, né? Sempre, sempre. E a Yolanda Forghieri diz: pode acontecer que essas outras decisões, né, enquanto esperamos aquela, né, que está indecisa, pode acontecer que essas outras decisões nos levem a seguir caminhos que dificultam ou até impedem a retomada de coisas que achávamos que tínhamos renunciado apenas temporariamente. Então a gente pensa assim: um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Enquanto isso a gente vai ficando indeciso, vai fazendo outras coisas, e às vezes a gente fica tão longe, né, dessa possibilidade que ela se perde. Então a gente vê que são as nossas escolhas que constroem os nossos destinos. Às vezes, ao optar por algo importante, nós temos que renunciar por outras possibilidades. Às vezes ficamos indecisos até ter coragem de decidir, de correr os riscos dessa decisão e de assumir as responsabilidades. E tem gente que passa muito tempo da sua vida nessas indecisões, como se diz, né? Não vão nem ficam. E com isso não desenvolvem as suas potencialidades, deixam de aprender. Tem pessoas que renunciam à sua liberdade de escolha porque não querem assumir responsabilidades. Então ficam acomodadas, ficam na zona de conforto, seguem o que os outros dizem, o que os outros pensam, imitam os outros, são inautênticos, não são donos de si. E a Yolanda Forghieri, ela fala assim: olha, é muito bom sonhar, né? Os sonhos é que nos estimulam a seguir em frente. Eu sonho um dia conquistar isso, eu sonho um dia ser desse jeito, daquele jeito. E esses sonhos também nos fortalecem,
diz ela, para que a gente enfrente a dureza dos infortúnios, das dificuldades que surgem no nosso dia a dia, para enfrentar as limitações da realidade. Mas ela enfatiza, nós não podemos ficar só sonhando, não. Nós precisamos agir dentro das nossas possibilidades. E também o que acontece quando nós tomamos a decisão de agir, quando temos essa coragem de decidir, partimos para a ação e aí a gente se tranquiliza. Nesse momento, eu me decidi a fazer tal curso. No começo eu fico indecisa, faço ou não faço? E naquela angústia, ser ou não ser, fazer ou não fazer, até que por fim, pesando todas as possibilidades, os prós e os contras, me decido a fazer. Então agora já está decidido, agora eu vou fazer. E aí a Yolanda Forguieri explica, quando a gente decide, a gente nesse aspecto adquire uma pausa na luta da nossa existência. Pelo menos em relação a essas escolhas. Então, quando nós estamos tranquilos, agora eu estou tranquila, escolhi fazer o curso, vou começar. E essa serenidade nos dá condições de ampliar a percepção de novas possibilidades. Como a gente percebe novas possibilidades, porque não está desesperado, não está afobado, aí não está focado só naquela, faço ou não faço. Então, diante dessas novas possibilidades, nós podemos fazer novas escolhas e partirmos para a ação. E assim, num ciclo virtuoso, nós vamos evoluindo. Às vezes surgem os fracassos, nos nossos empreendimentos, nos nossos projetos. Aí, quando a gente fracassa, a gente se sente confuso, frustrado, desanimado. E esse estado de ânimo, de confusão, de frustração, de desânimo, diminui a nossa autoconfiança. Às vezes diminui até a confiança que temos em Deus ou nos outros. E com isso nós até não conseguimos entender o significado do fracasso e aprender com ele. E partimos para o oposto. Em vez de aprender com o erro, nós nos culpamos. Por isso que é necessário, muito necessário, superar as adversidades da vida. Como? Adquirindo conhecimento das leis da vida, das leis de Deus, de que somos espíritos imortais, estamos sempre reencarnando, estamos aqui num mundo de provas e expiações, cheio de desafios. Isso nos leva a entender melhor o porquê da dor, a causa, o para-quê da dor, a finalidade. E esse aumento de conhecimento amplia também o nosso autoconhecimento. Ou seja, quais são as nossas possibilidades, os nossos talentos, as nossas capacidades, quais são os nossos limites, pontos fracos e pontos fortes, E com isso, com esse aumento de conhecimento, com o aumento de autoconhecimento, nós vamos percebendo novas possibilidades que se apresentam com uma visão mais esclarecida, mais amadurecida. Então a gente entende que a liberdade de escolhas é um grande presente de Deus. Livre-arbítrio é ter a liberdade de plantar o que nós queremos. E a justiça divina, ela nos ensina que nós vamos colher exatamente o que plantamos, como Jesus nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Por isso, escolhamos com consciência, com maturidade, busquemos o conhecimento e o autoconhecimento, como escreveu Santo Agostinho, filósofo, pai da igreja, que viveu no século IV, no século V depois de Cristo. O fato do livre-arbítrio existir é um bem. O problema
é como ele é utilizado. E nós, como estamos utilizando o nosso livre-arbítrio? Que a paz de Jesus nos abençoe a todos.